Olá pessoal, bom dia, bem-vindos ao segundo bimestre. Vamos iniciar então nossa aula de filosofia, trabalhando hoje os conceitos de cidadania e democracia. Então, provavelmente todos vocês, todos nós já em algum momento já se deparou com esse termo, né? Democracia, cidadania. Hoje vivemos numa sociedade democrática, né, onde exercemos nosso papel de cidadão. Mas o que é democracia? O que é cidadania? Então, para a gente entender esses termos, nós também temos que entender que houve uma construção, né, da cidadania e da democracia ao longo da história. Como eu sempre falo para vocês, a história e a filosofia andam de mãos dadas, né? Então, o que é de fato a democracia? Então, a democracia é o governo do povo, né? Onde o sistema em que o cidadão está inserido o povo participa decisivamente, então, democraticamente, e influencia, né, o governo e o Estado de uma certa forma. E cidadania é a qualidade da pessoa, né, que é a qualidade da pessoa em sociedade, né, em comunidade, que influencia a política, o conjunto de direitos civis e políticos. Então, como nós falamos, né, que a história e a filosofia andam de mãos dadas, nós temos que lembrar que o conceito de cidadania e democracia são contextos que foram se construindo ao longo da história. São contextos que foram sendo elaborados, né, foram sendo criados. E nós temos que lembrar a história da antiguidade grega, né? A história da filosofia antiga, a filosofia, de fato, ela vai ser uma grande aliada na construção, então, tanto da democracia como da cidadania. Então, é consenso, então, entre os historiadores, né, que lá na Grécia, no século VI a.C., onde os primeiros filósofos, principalmente Aristóteles, né, e Tales de Mileto, que vão partir da explicação de um pensamento mais racional acerca das coisas que constituíam a sociedade, e vai se pensar então, vai se passar então do pensamento mítico para um pensamento mais racional, né? Baseado então na explicação do mundo a partir de fatos e conceitos, né, filosóficos científicos estruturados numa razão, no racionalismo. Então, na Grécia, então, nesse momento, vai ocorrer, então, como se fosse um campo fértil, né, de ideias, né, um período onde a civilização, que era uma civilização creto-micênica, ela vai ser estruturada, né, a pensar, então, de uma outra forma, tentando desmistificar os conceitos míticos que existiam e colocar então aí no lugar então conceitos mais racionais. Então a situação foi se moldando, foi se estruturando, né, ao longo que as pessoas passaram a querer participar mais da política, a querer opinar mais a respeito das questões sociais, econômicas e também culturais, né? Então, nós temos que entender ali que a situação política na Grécia, mais ou menos em 900 a.C., houve uma invasão, né, na Grécia, pelos dórios, e foi marcada pelo surgimento de cidades-estados, que eram cidades independentes. Como a Grécia tinha um território acidentado, montanhoso, de difícil acesso entre uma cidade e outra, cada cidade acabou se tornando independente, e o termo cidade-estado surgiu porque cada cidade tinha seu conjunto de leis, tinha seus próprios costumes e cultura, apesar deles serem helenos, né, dividirem as questões religiosas e pertencerem a uma mesma nação, eles tinham
formas de poder e construção social, política, cultural diferente entre uma cidade e outra. Então, a partir de aí, quando surge então as cidades-estados, surge a polis, né, a cidade, vai surgir então uma série de questões relacionadas à cidade. Então, nós temos aí alguns pensadores que eu coloquei no texto de vocês para a gente estar fazendo uma análise, que é Sócrates, né, que ele vai fazer uma análise da dimensão ética relacionada então às questões da polis. Então, o pensamento de Sócrates, né, 470 a 399 a.C., ele vai ser então, ele é visto então como um grande divisor de águas em relação à filosofia e à política. Por quê? Porque ele começa a questionar a política e ele vai ser um grande influenciador da sociedade, né? Sócrates não fundou uma escola, mas ele influenciou muita gente, teve muitos discípulos que a partir dele vai começar a pensar a política de uma outra forma. Então, Sócrates, a principal questão que ele vai questionar é a questão da ética, né, em relação aos homens, a questão do cidadão na polis. Então, ou seja, quem sou eu dentro desta cidade? Qual é o meu papel enquanto cidadão? Né? Então, ele vai se organizar, então, esse pensamento sobre forma da democracia, já que já se havia feito algumas reformas políticas, né, que já havia destruído algumas formas a forma de governo oligárquico em Atenas. Então, a democracia na Grécia Antiga, ela vai significar para os homens, né? Eles vão entender esse terreno político, aí, esse ambiente político, como uma forma, então, de resolver suas diferenças em relação às questões coletivas. Ou seja, como nem todas as pessoas participavam da política, né, na Grécia, mas nós temos que entender a Grécia como o berço da democracia, porque foi em Atenas que surgiu o processo de democratização, uma democracia participativa, né, onde as pessoas tinham voz, podiam escolher, podiam votar, não como hoje, mas como na Grécia, então, vai se surgir a polis e vai surgir essas discussões políticas. Nós temos que entender, então, a realidade que se iniciou o processo de democratização da política. Então, nós temos que lembrar lá da Grécia, quando nós estudamos lá em História, né, a formação da ágora, né, que eram os espaços públicos, a praça pública, a formação das assembleias, das reuniões, como as decisões eram tomadas, né? Então, como eram feitos os debates, os questionamentos, e também pensar que uma outra questão que se divide na Grécia é a questão do pensamento versus a força física, né? O que é como o cidadão deve se portar, como deve agir. Então, o cidadão ele deveria saber argumentar, questionar, refutar, esclarecer, dialogar, persuadir. Então, vai ser criado na Grécia também alguns conceitos ligados à cidadania, a cidadão, a participação política, a retórica, né? Ou seja, como eu devo ser um cidadão, uma cidadã, no caso eu, né? Enquanto mulher, como eu devo ser? Quais as questões que estão em volta que me permite, né, conceber então o meu processo de participação? Nesse sentido que vai surgir a palavra, né, cidadã. A palavra passou então a representar o quê?
um instrumento poderoso para os cidadãos, né? Que deveria sim, né, argumentar, questionar, refutar, persuadir, né, chegar a um consenso, né, do que era melhor para a sociedade. Então, nesses diálogos aí que ocorriam, né, na praça pública, onde os cidadãos participavam, tinham participação democrática, os conceitos, né, os conceitos ligados aos direitos também passaram a ser discutidos, né? Ou seja, quem é o detentor do direito? Nós sabemos que na Grécia nem todos votavam. Por exemplo, não eram considerados cidadãos as mulheres, os escravos, os estrangeiros, né? Eram considerados cidadãos maiores, né, de algumas fontes 21 anos, outras fontes 18 anos, mas homens, né? Então, eles que faziam as discussões e decidiam o que iria ser feito na cidade, quais eram as questões mais importantes a ser resolvidas, enfim. Então, de um modo geral, a questão de quem é o cidadão e qual é o seu papel vai ser discutido bastante e vai ter, então, um papel muito grande para a nossa sociedade atual. Então, a linguagem também vai ser desenvolvida. Por quê? Porque para os gregos, o que me qualifica enquanto cidadão é a forma como que eu falo, é a forma como eu me posto perante a sociedade, né? Ou seja, para mim ser político, eu preciso ter certas atribuições, e a principal atribuição é a retórica, é saber falar, saber convencer e saber principalmente lutar em prol da coletividade. Porque o que é a política? A política ela não se faz por um indivíduo, é coletivo, né? Então, nesse sentido, então, vai surgir todas essas discussões aí relacionadas à palavra democracia e cidadania. Ok? Pessoal, o conceito é esse, tá? É bem breve, é um textinho muito breve, eu gostaria que vocês lessem, e como uma atividade de reflexão ali, nós temos uma questão de Enem de 2009, tá? Eu vou ler para vocês e vocês daí vão fazer. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim. Mas segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. O trecho, retirado da obra Política de Aristóteles, permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. B. Entendida como dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. C. Estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política e democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pelo qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. E. Vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Pessoal, é isso então a nossa aula de hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o conceito que eu passei para vocês, ok? Façam a leitura,
do texto que eu vou passar em arquivo para vocês, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.